Bom dia pessoal, tudo bem? Segundinha nós aqui. Vamos lá, hoje a gente encerra essa matéria aí de determinante, matéria de sistema linear, matriz, chega disso. Então hoje é o último dia, mentira, tem mais também, mas mais pra frente. Mas essa parte da matéria de sistema linear a gente termina agora. A gente viu na última aula sobre a regra de Cramer. A regra de Cramer a gente utiliza como mais uma nova ferramenta para encontrar as soluções dos sistemas. Somente para sistema 3x3, porque em vez de você escalonar para achar os resultados, a gente pode usar o determinante, que é mais fácil. E a regra de Cramer está lá para isso. A regra de Cramer dá outra coisa muito interessante para a gente também, porque quando a gente esbarra nos sistemas tem aquela questão, será que eu vou ter resposta? Meu objetivo é achar as respostas, né? Únicas e bonitinhas. Mas se meu sistema for impossível, se meu sistema for indeterminado? Então a regra de Cramer vai te dar um conceito muito bom. Olha isso aqui. Vamos pegar o conceito da regra de Cramer, que é, pega a matriz dos coeficientes e a gente sabe que a gente tem que determinar a gente tem que fazer o determinante dela, né? Então pega lá a matriz dos coeficientes, a gente forma aqui por 2, menos 5, 3 e 6. Tira o determinante delas. Se a gente tirar o determinante aqui, vai dar aqui 12, aqui menos 15, troca o sinal, mais 15. Vai dar 27. 27 é um número bonito, bacana. Quando a gente faz aqui o x, que é dx sobre d, esse d que a gente calculou dos coeficientes, que é 27, fica aqui embaixo. Ele tem que ser um número diferente de zero, porque se ele der zero, ele bugou tudo. Se o determinante aqui dá zero, eu não consigo fazer essa divisão. A regra de Cramer fala que é impossível, e é realmente impossível. Então, para que eu tenha um sistema com solução, para que o x aqui meu exista, esse d tem que ser diferente de zero. Então, eu posso te afirmar que toda vez que o d é diferente de zero, ou seja, que o determinante dos coeficientes é diferente de zero, eu tenho solução. Porque eu posso ter qualquer valor aqui, 27, 21, 0,1, menos 1 milhão, menos infinito, mais infinito, desde que seja diferente de zero. Então, para qualquer número que eu colocar aqui, eu vou encontrar um x. Feio, bizarro que seja, bonito, mas vai encontrar. Então, toda vez que eu encontro uma solução, eu encontro uma única solução, eu tenho aí um sistema possível e determinado, eu tenho um SPD. Então, aqui é mais uma estratégia, mais uma forma de descobrir como que eu posso analisar, classificar um sistema. Então, eu posso usar o determinante. A gente viu que eu posso pensar nas proporções do tipo assim, olha, essa linha aqui é totalmente nada a ver com essa outra linha, não existe o dobro nem o triplo, porque se elas são proporcionais, aí começa a complicar para mim, então eu consigo analisar. Se eu escalonar esse sistema aqui, eu vou ver que o escalonamento fica bonitinho, não existe nenhuma proporção entre uma linha e outra. Ou então, se eu aplicar o determinante e ele der diferente de zero, der qualquer valor que seja diferente de zero, der negativo, positivo, que seja diferente de zero, é um sistema possível e determinado. Então é uma forma assim, vamos supor que você está num sistema grande, sei lá, 5x5, e você tem que resolver, você olha assim, será que existe solução? Então o que você faz primeiro? Calcula o determinante, calcula o D. Viu que ele deu diferente de zero? Beleza, pode ir para frente. Viu que ele deu zero? Não tem solução, aquilo ali não serve para você. Quer ver? Olha isso aqui. Pega aqui e vê se você consegue enxergar alguma proporção. Bate o olho, pensa, sente no coração. Você vai olhar aqui que você multiplicou aqui por menos 3. Todos. Menos 3 aqui, 2, menos 3, menos 6. Menos aqui, mais 3, menos 6. Então a linha inteira você multiplicou por menos 3. Quando você multiplica a linha toda, quando uma é múltipla inteira da outra, a gente tem aqui o que a gente já conhece, que é um sistema. Ele é até possível, só que ele tem várias respostas. Ele é indeterminado. SPI. Calcula para mim o determinante dos coeficientes para você olhar. Olha, o determinante vai ser assim, 2, menos 6, menos 1 e 3. Se eu calculo o determinante aqui, da matriz dos coeficientes, aqui vai dar 6, aqui vai dar mais 6, troca o sinal, menos 6. Então 6 menos 6, 0. Determinante deu 0. Se o determinante deu 0, com certeza ele não é SPD. Pode ser SPI, ou a gente vai ver que também pode ser sistema possível, porque olha aqui, existe também aqui uma multiplicidade. Esse para cá você multiplicou por 2. Esse para cá você também multiplicou por 2. Agora esse aqui para cá você não multiplicou por 2. Então quando você multiplica essa parte dos x aqui por 2 e não multiplica o resultado, a gente sabe que isso aqui vai dar um sistema possível. E a gente também sabe que se eu tivesse na parte do escalonamento e eu estou escalonando, 1, sei lá o que, 2 aqui era 1. E aqui dava 0, aqui dava tipo 0 e aqui dava 3.
Se na parte do escalonamento eu encontro essa coisa aqui, como se fosse isso aqui igual a isso aqui, tipo, não faz sentido, então eu sei também que é um sistema impossível. Ou então, se eu pego o determinante da matriz dos coeficientes, pego o determinante, pego o coeficiente aqui, 1 e 2, pega aqui, menos 3 e menos 6. Faz o determinante, multiplica aqui vai dar menos 6, multiplica aqui vai dar menos 6, troca o sinal, mais 6, também dá 0. Ou seja, qual que é a utilidade disso? Bom, se eu tô assim, ó, vou fazer aqui no sistema, 2x2, 3x3, vou fazer pela regra de Cramer, porque é mais fácil assim, sei lá, achei mais fácil. Quando você estiver fazendo, a primeira coisa que você vai calcular é o D. Normal, padrão, a gente já estava fazendo isso. Se ele deu 0, para porque não tem resposta. E se eu pedir para classificar, pronto, eu sei que ele não é um sistema possível e determinado. Sobra para mim a dúvida se ele vai ser um SPI ou SI, aí você tem que analisar melhor. Aí eu prefiro que analisar com escalonamento. Escalonamento vai te dar certeza de quem que é. Talvez exista até uma multiplicidade aqui entre os sisteminhas, mas nem sempre é garantido. Eu posso colocar uns coeficientes aqui diferentes e que na hora de escalonar ou na hora de fazer o determinante dê 0. Então às vezes não é tão perceptível. Eu tenho certeza que os múltiplos dão, mas existem coeficientes, existem valores aqui em que se eu colocar aqui vai atender também a ideia de ser sistema impossível. Então, e aí? Escalonamento te garante. Mas tá, o mais importante é não tenho resposta para ele. Se eu estiver te perguntando um exercício que é para assim, classifique os sistemas, se eles são SPI, SPD e tal, aí beleza, tem que fazer passos a mais. Mas se eu estou num exercício assim, se possível, ache os valores da solução. Aí beleza, estou vendo que o exercício não é possível, então acabou. Eu falo, não tem solução. O exercício queria que falasse isso mesmo. Então é uma dica a mais, é uma ferramenta a mais de se usar. Então o que eu tenho que guardar? Principalmente, se o determinante é diferente de 0, tem solução, ele é SPD, posso continuar meus passos seguintes. Se ele é igual a 0, eu abro o olho e vejo, olha, consigo classificar ele em ou SPI ou SI. Aí eu faço as análises melhores para saber com certeza quem é um dos dois. Mas normalmente a gente quer calcular os valores. E por aí vai, tá? Então, visto todas as ferramentas que a gente tem, a ideia de sistemas lineares é resolver problemas que envolvam sistemas. Resolver problemas de x, y, problemas de equação. Então, a gente vai começar a ver aqui probleminhas que envolvem três incógnitas, x, y e z. A gente parava em x e y. Lembra? Antigamente você falava assim, numa fazenda eu tinha galinhas e tinha cavalos. Aí a quantidade de patas que as galinhas tinham é tipo 200 patas de galinhas. E a quantidade, aliás, 200 patas no total e eu tinha ali, sei lá, 40 animais. Tô chutando. Quantas patas, quantas galinhas e quantos cavalos eu tinha? Aí você tem que lembrar, bom, patas, galinha tem 2 patas, cavalo tem 4 patas, eu tenho uma quantidade de galinha que é x, uma quantidade de cavalo que é y, aí eu tenho somado todos, se eu somar todos os animais que é x e y, somado todos, dá aí a quantidade de animais. Então, a gente parava no x e no y, só que agora a gente vai ter x, y e z. Então a gente vai encontrar uma nova incógnita. Então, por exemplo, eu tenho a quantidade de patas, eu tenho ali a quantidade de animais, mas assim, aliás, eu tenho galinhas, eu tenho cavalos, mas agora eu tenho porcos. Em que eu pego assim, olha, a quantidade de patas somadas é essa, a quantidade de animais somados é essa e a quantidade de rabos somados é essa, ponto. Porque todos têm rabo ali, eu acho. Então, você tem 3 características. Então, vamos ver um exemplo aqui e que ele vai ser para servir de exemplo para todos os outros probleminhas. Ó, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui de exercício. Ele é grande mesmo, então quando a gente for ver ele nas questões, nas listas, vão ser mais ou menos grandes porque eu tenho que encaixar aí várias equações. Meu objetivo aqui é achar 3x3, porque 2x2 a gente sabe resolver muito bem, é facinho, é easy. Agora o 3x3 que sempre deu probleminha, agora que a gente tem as ferramentas a gente pode usar ou escalonamento ou regra de Cramer, e eu vou recomendar a regra de Cramer. Então olha, a questão fala assim, eu sou maromba, tomo 3 tipos de suplementos por dia. O pote de maltos, que é um tipo de suplemento, vem 800 gramas. Tô chutando, tá? Eu não tomo essas coisas não, sai fora. Creatina vem, sei lá, 1,2 kg e whey vem 2 kg no pote. E no total daquele mês, eu tenho, na verdade, 8,8 kg de suplemento.
Cada pote de maltos, creatina e whey custam respectivamente, também estou chutando, R$80, R$50, R$200. Então cada um custa esse. E nesse mês eu gastei R$810 só com suplemento. Bicho. Ao todo, tenho 6 potes de suplemento. Então se eu pegar o tanto de potes que eu tenho de maltos, creatina e de whey, se eu somar os todos eu tenho 6 potes. Não sei a quantidade de cada um. E é justamente o que eu te pergunto. Quanto que eu gastei apenas com whey? Para eu saber o quanto que eu gastei com whey, eu tenho que saber quantos potes de whey que eu tenho. Eu não te falei quantos potes de whey que eu tenho, nem de creatina, nem de maltos. Ou seja, nenhum desses 3 tipos. Eu já te falei que eles somados lá na minha prateleira são 6. Então eu preciso descobrir quantos potes de cada um. Então a minha incógnita aqui gira em torno disso. A quantidade de potes que eu tenho de cada um. Como eu tenho 3 objetos, né, 3 marcas ou 3 tipos de elementos ou coisa assim, vai dar um sistema 3x3. Por quê? Todo sistema que a gente for tratar aqui, 99% dos casos são sistemas que eu tenho solução, sistemas que eu tenho resposta. Para ver a resposta, para começar, eu não posso ter 3 incógnitas e 2 equações. Não posso ter uma equação com 3 incógnitas ou coisa do tipo. Eu tenho que ter 3 incógnitas, 3 equações. A quantidade de incógnitas é igual à quantidade de equações para eu conseguir achar o sistema, para conseguir achar a resposta, para começar. Porque se eu tenho menos equações menos linhas, né, ou menos equações que incógnitas, acabou, já não tem como fazer já para achar uma única resposta. Existe a possibilidade, se eu tenho até 3 equações com 3 incógnitas, do sistema não funcionar ainda. Tem algum probleminha ali entre a proporção entre as linhas. Porém, esses sistemas aqui, os objetivos deles é achar justamente a única solução. Então já te garanto, tem que achar 3 equações se eu tenho 3 incógnitas. Se fosse 4 equações com 4 incógnitas, tá? Então são 3 incógnitas aqui, eu tenho que encontrar as 3 equações. Aqui é a pedra de sapato da matemática desde sempre. Você não sabe interpretar esse tipo de exercício, tá? A gente ensinou isso mal lá no comecinho e vai ser assim para o resto da vida. Então o que eu quero ver que você consiga vencer com você? As estratégias para achar sistemas aqui, achar primeiro o sistema para depois resolver, que a parte mais difícil talvez seja realmente interpretar, você vai ali ler como se fosse um código. É meio que assim, o português está para codificar a comunicação, você usa palavras e letras para comunicar. Assim como a matemática usa os números para poder comunicar a parte da natureza, as proporções e como que ela funciona. Então aqui tem uma informação, essa informação está no português e você vai traduzir isso para a matemática. O português foi só, as palavras e letras foi só um meio de traduzir uma equação ou uma resposta matemática, tá? Então você lê uma equação, você pode colocar em palavras, então eu vou fazer o processo contrário. Em palavras você vai fazer as equações. Então existe mais ou menos uma regrinha, mais ou menos um certo padrãozinho. O padrãozinho é, a cada ponto final, ou a cada oração, né? Eu vou dizer que oração, não lembro cada frase. A cada ponto final existe uma equação. Então eu vou apagando aqui e montando essas equações. Então a primeira coisa é achar o código, ou seja, achar a grande incógnita aqui, ou seja, a informação que eu estou querendo. Quando você lê, você vê o quê? Eu preciso achar, tirando a pergunta final, né, que era só um detalhezinho final, eu preciso achar aqui a quantidade de potes. Ou quantos potes que eu tenho de cada um, tá? Então, meu objetivo é esse. Então, vem. Essa primeira frase aqui é a frase que eu nem gosto, estou contextualizando. Então, eu sou maromba, tomo 3 suplementos, tipos de suplementos por dia. Então, mas naquele mês eu comprei uma certa quantidade. Então, apaga aqui porque essa aqui matematicamente não me deu nada, ela só me contextualizou. Aí o Enem normalmente vem com um parágrafo para isso, para poder te falar assim, eu estou te dando motivo para você fazer conta boba, para você perder seu tempo. Aí vem, o pote de maltos vem com 800 gramas, te dei número com unidade, então tá aí nessa frase alguma informação importante. Porque se eu te dei isso, creatina e whey com números associados, é porque vai nascer uma equação aqui. Então, olha, o pote de maltos, blá, 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 vem até esse ponto aqui. Então, aqui eu tenho uma equação. O que é? Vamos lá. Eu sei que eu preciso da quantidade de potes, tá? Então, pote de maltos. Maltos eu vou chamar de X. Creatina. Isso tudo, gente, é nome dos trem que a gente come. Uns trem ruim, come não. Creatina eu vou chamar de Y. E whey eu vou chamar de Z. Mas não é o nome deles, é a quantidade de potes que eu tenho de maltos que eu não sei, por isso eu chamo de X. A quantidade de creatina que eu não sei, eu chamo de Y porque não sei se é a mesma quantidade que de maltos, então eu vou chamar de Y, que é uma coisa diferente. Chama de Z por quê? Que é whey. Porque eu também não sei se é a mesma quantidade de X e de Y. Eles querem expressar apenas números, só que como eu não sei quais números são, eu coloco os diferentes, porque vai que não é igual. Se fosse igual, se eu te falasse que era igual, eu falava a proporção. Tem X e X também. Entendeu? Então, X, Y e Z. Lembrando que isso aqui está
colocando a informação da quantidade de potes, tá? Só que aí que vem, cada equação vai me trazer em relação atrelada ou em função da quantidade de potes uma outra informação. Eu sei que esse pote aqui, ó, carrega 800 gramas. Esse pote aqui carrega 1,2 kg, 1.200 gramas. E esse pote aqui carrega 2.000 gramas. Posso colocar tudo em gramas ou em quilogramas, tipo 0,8 quilogramas. Então, no total, você está mexendo ali com gramas. A sua unidade vai determinar a sua igualdade aqui. A informação de medida que você está mexendo ali. Então, olha, se eu estou mexendo com gramas aqui, então a minha igualdade aqui tem que ver alguma coisa relacionada com gramas. Por quê? Porque você pode estar no meio da frase lá, no meio do exercício, e colocar um número aqui sem querer, nada a ver. Então, vamos supor que eu estou falando assim, voltando para os animais. Eu tenho lá que os animais, no total, são 100 animais. Aí cada um tem... São 3 animais, um com 2 patas, uma com 4 patas, outros é de 3 patas porque estava defeituoso. Aí você vai... Se você está mexendo com a quantidade de patas, a sua igualdade tem que ser a soma da quantidade de patas. Se você coloca lá que é 100, que é a soma de animais, não combinou, não encaixou. Agora, se você fala assim que você tinha, sei lá, 600 patas somadas, aí você vem, um eu tenho 2 patas, então é 2 vezes x, outro eu tenho 3 patas, 3 vezes y, outro eu tenho 4 patas, 4 vezes z. E a quantidade de patas somadas, de perninhas somadas, tem que dar 600. Pronto, seus números se encaixaram, entendeu? Então, na unidade aqui, eles têm que se encaixar. Então, essa minha informação é gramas. Então, vamos colocar assim, 0,8 multiplicado aqui, porque se um pote eu tenho 0,8, 2 potes eu teria 1,6, 3 potes teria 2,4, por aí vai. Então, se eu tenho x potes, x vezes isso vai me dar a quantidade de gramas daquilo. Vem de y aqui. O y é 1,2 somados à quantidade de potes, multiplicados a quantidade de potes. E o meu z? O meu z aqui são 2, então 2z. Poderia colocar tudo em gramas também, seria 800, 1.200, 2.000, tanto faz. Coloquei assim porque sim. Só que isso tudo somado tem que dar 8,8 quilos. Então, tá associado. Tudo aqui fala de gramas, aqui também tem que ser gramas. Tranquilo? Pronto. Mexi com a primeira frase. Primeiro ponto final. Então, some com ele. Apaga ele. Ignora ele. Vem para o próximo ponto. Normalmente a gente usa realmente ponto final, porque como ficam parágrafos grandes, a gente não vai querer usar vírgula. Vírgula deixaria o texto muito cansativo. Mas não é regra não, tá? Mas normalmente a gente usa ponto. Cada pote de cada um, de x, y e z, custam respectivamente 80, 50, 200. É uma outra forma de se falar que na sequência. O x aqui custa 80, o y aqui custa 50 e o z custa 200. Nesse mês eu gastei 810, tá vendo aqui? De novo, ponto final. E de novo, estou mexendo com dinheiros, unidade meu aqui dinheiros, então minha igualdade tem que estar associada com dinheiros. Então lembra, matemática não é só número, o número tem que estar associado com as suas unidades, tem que ter sentido. Então vem aqui o x. Se eu tenho um pote só, eu gasto 80. Se eu tenho 2, eu gasto 160. Se eu tenho x potes, eu gasto um tanto aqui, 80x. O creatina então fica 50y e consequentemente aqui 200z. Só que tudo, se eu comprar aqui, nessa quantidade de potes, se eu gastar de dinheiro, eu vou gastar de dinheiros no total 810. Então tá vendo? Essa informação é gramas, essa informação é dinheiros. A ponte, a conexão entre elas se dá pela quantidade de potes. Elas mesmas expressam informações diferentes. Gramas e dinheiros. Só que a ligação entre eles é determinada em função da quantidade de potes. Beleza? Apaga. Acabou. Ponto final. Achei mais uma equação. Você vai para o próximo ponto final. Ao todo, eu tenho 6 potes de suplemento. Ao todo, seria, se eu somasse todas as quantidades de potes, eu tenho 6 potes. Então tá. Quantos potes que eu tenho de uma? X, não sei. Quantos potes que eu tenho de outra? Também não sei. Quantos potes que eu tenho da última? Não sei. Mas eu sei que todos somados me dão aqui 6 potes. Então aqui, ó, essa primeira informação, gramas, essa primeira informação, dinheiros, essa informação, unidades, né? Tipo assim, quantidade que eu tenho daquelas coisas. Então são 3 coisas, informações diferentes, normalmente vão ser essas coisas mesmo. Por exemplo, patas é diferente de quantidade de animais, que é diferente de quantidade de rabos, tipo, rodas é diferente de quantidade de calotas, diferente de quantidade de portas, são, sabe, unidades diferentes, mas sempre vão se conectar aqui por uma em função de uma. Normalmente é a quantidade das coisas. Quantidade de animais, quantidade de rodas, normalmente está ligado nessas unidades assim, normalmente, tá? Normalmente. Então fica assim, beleza. Aí por último que vem, ponto final, esquece, acabou, achei minhas equações, achei tudo bonitinho, porque
são 3 incógnitas, tem que ter 3 equações. Se você não encontrou a terceira equação, cara, acha essa terceira equação. Ela tem que sair do além, alguma coisa. Tá lá em algum lugar. Porque sempre tá assim. Existem alguns exercícios que falam assim, ó. Vamos supor que eu não tivesse te falado assim a quantidade de dinheiro que eu gastei. Mas eu falo assim, que a quantidade que eu tenho de maltos é o dobro da quantidade que eu tenho de creatina. Então, se a quantidade que eu tenho de maltos de X é o dobro que eu tenho de creatina de Y. Pronto. Essa é a sua outra equação. Então, ela pode estar escrita desse jeito. Ela não mexeu com unidades, do tipo, dinheiros, coisa assim, gramas e tal. Ela mexeu com a proporção que fala a quantidade que eu tenho de uma da outra. Mas ok, eu tenho uma ao dobro da outra. Essa seria a sua outra equação. Posso até colocar aqui? Pode. Vai ajudar? Pode também, pode até ajudar. Só que se eu já encontrei 3, suficiente, acabou. Então, toma só esse cuidado com o tipo de exercício que pode te sugerir. Por último vem quanto que eu gastei com o whey. Aí por último, gente, por último é a pergunta final. Por último é o que menos importa, na verdade. Por último vem só invenção de moda. Aqui eu poderia falar, perguntar o exercício mais simples possível seria, qual é a quantidade de potes que eu tenho de whey? Pronto. Aí você vem, acha cada um, você vai achar literalmente o X, acabou. De whey, né? Perdão, de Z. Vai achar a quantidade de Z, acabou. Aí eu posso perguntar, tá, deixa eu melhorar um pouquinho o final. Se eu falar assim, quanto que eu gastei com ele? Eu gastei, então tá. Se eu tenho, pra lá, 5 potes, cada pote é R$200, ok, R$1.000, acabou a resposta. Aí se eu quiser falar assim, qual que é a porcentagem que o whey representa dos meus gastos? Aí eu acho lá, bom, se eu tenho, sei lá, 5 potes, vai ultrapassar, né? Vamos supor que eu tenho aqui 2 potes, que eu achei, 2 potes, são R$400, no meu mês eu gasto 810, então a porcentagem é tipo próximo de 50%. Pronto, fim da resposta. Aí eu posso inventar o que eu quiser no final. Então o que menos importa pra mim é a pergunta final. O que mais importa pra mim é o processo. Achar do processo final é só tipo gostinho. É claro que ele é importante, uma questão fechada, mas ele é só tipo, finalzinho. O processo mais árduo está aqui. E na verdade esse é o processo mais da cabeça, tá? Que é achar as equações e montar. Porque daqui pra frente é só trabalho braçal. Daqui pra frente você sabe fazer. Então, vou até fazer junto, tá? Vou até fazer, não precisava não, mas vou até fazer junto. Mas só no finalzinho que você não esquenta com ele. Eu, como seu professor, vou avaliar primeiro você montar a equação, achar bonitinho, interpretar. Segundo, resolvê-la. E por último, a resposta e olha lá, tá? Então, vestibular você precisa da resposta, tá? Mas assim, aqui o mais grosso é isso. Então vamos resolver esse sistema aqui. Só lembrar que a resposta final eu quero saber a quantidade de dinheiro que eu gastei com Z, com E. Então tá assim no meu sistema, é 3x3. Eu vou te sugerir sempre, não sempre, mas a maioria das vezes, fazer por regra de Cramer. Talvez, dependendo dos seus coeficientes aqui, escalonar ainda poderia ser possível. Se tivesse aqui tipo assim, 2, 3, 1, aqui 1, 2, 3, coeficientes pequenos. Mas quando é grande assim, não vale a pena fazer o escalonamento porque vai te dar trabalho. Então tá o sistema assim, vamos fazer por regra de Cramer, porque por mais que dê muita conta, é conta garantida. Escalonamento a gente pode se perder. Então, vamos fazer o determinante aqui, ó. Primeiro eu preciso calcular o determinante D, seria o determinante de todos. Dos coeficientes, então 0,8 aqui, aqui é 1,2, aqui é 2, aqui é 80, aqui, aliás, vamos lá, a gente é esperto, a gente precisa muito dessa expertise, para não fazer conta boba. Poderia colocar aqui os 800 gramas? Poderia. Vou deixar com a vírgula mesmo, porque ainda de ser vírgula, vai mexer com a multiplicação, ainda é uma vírgula ainda fazível ainda, tá? Se tivesse aqui, ó, 0,008, aí beleza, a gente manipulava. Então aqui deixa ok. Se você tivesse colocado em gramas, 800 gramas, 1.200, 2.000, você vai fazer a mesma coisa que faz aqui, ó. Aqui é o seguinte, não tá todo mundo com um zerinho aqui, sobrando? Pode vir cortar de cara, ou seja, dividir a equação toda por 10. Pode de boa. E manter, que vai manter proporção. Então pode escrever aqui que é 8, aqui é 5, aqui é 20. Uma boa. Aqui perfeito, que é 1, 1 e 1. Facilitou. Se você quiser, pode até manipular essa linha aqui. Pega isso tudo aqui, multiplica por 10. Não é ruim também não. Por quê? Você some com vírgula. Ok, fica ok. Então aqui, só que aqui fica 20. E aqui 88. Ao fazer isso, você meio que modificou um pouquinho a cara das equações do sistema, mas não modificou a proporção, que é o que mais importa, tá?
Então mantém desse jeito aqui só para facilitar para a gente os cálculos. Aqui é para facilitar a vida. Ainda mais quando você tiver no vestibular, você não vai ter calculadora. Então vamos lá, vamos calcular o determinante, que aí o determinante ficou bonitinho. 8, 8, 1, 12, 5, 1. E vem. Então rapidão aqui, ó, 40, vai dar 240, 160, aí para de arranhar. Calcula aqui menos 100, menos 160, e aqui 8 com 12, 96, menos 96. Então tá, 160 corta com 160, o que era mais, né? Está certo, porque se estiver errado vai dar trabalho. Beleza, agora eu tenho que achar o dx. Relembrando, meu dx então, eu monto aqui no lugar do x, eu vou colocar aqui a igualdade. Eu vou deixar ela bem modificada, viu? Eu tenho que prevalecer a modificação. Então vai ficar assim, coloca isso tudo aqui. 81. Perdão, 88 lá em cima. 81 e 6. Vamos dar os números grandes. O y aqui fica 12, 5 e 1. E aqui 20, 20 e 1. Eu cortei, tá? dx deu 168. Então, ótimo, porque x é igual a dx sobre d. Então, o seu x aqui vai dar dx, que é 168, sobre o d, que é 84. Vai dar metade, que é 2. Aliás, dá o dobro, né? Que é 2. Então você sabe que o seu x é 12. Seu x era a quantidade de... Pra que eu fiz isso? Nem precisava. Seu x era a quantidade de maltos. Eu tava perguntando sobre o whey, né? Dei um molezão. Por quê? Eu tava perguntando apenas do whey. Posso fazer do z. Eu fiz do x. Afs. Mas aí que tá. Nem tudo é ruim. Por quê? Achei que o x vale 2. Eu coloquei a resposta bonitinha aqui, ó. Tem que dar 6, não tem? Então, o x aqui vale 2, ó. A partir daqui é só invenção de moda, tá? Você poderia ter feito o dz aqui e fazer com dz se achasse. Mas aqui, como eu fiz por burrice o x, vou colocar aqui 2. Então, eu tenho que pegar aqui 2, aqui um número somado tem que dar 6. Então tá, se eu passo para lá, então y mais z tem que ser 4. Vou testar as possibilidades, tá? Aqui é só, tipo, estratégia. Vou testar as possibilidades. Eu sei que y e z tem que ser números inteiros, porque eu estou mexendo com quantidade de potes. Não existe, tipo assim, 0,2 potes. Não na ideia. É pote fechado, bonito. Nem um pote e meio, não. Estou mexendo com potes inteiros, tá? Então, a soma aqui possível para ser 4 pode ser ou 2, 2, ou 1 e 3, ou 3 e 1. Porque eu sei que eu tenho uma quantidade. Poderia ser 0 e 4, mas eu não tenho 0 na questão do y e do z. Eu tenho literalmente certeza que eu tenho a quantidade de um pote e a quantidade de outro. Então tá. Posso pensar na possibilidade de 1 e 3, 3 e 1, 2 e 2. Então o que vai me afetar aqui? Vira aqui um sistema, pode até virar um sistema 2x2, fica mais fácil. Vem aqui para, deixa eu ver. Sei lá, vem aqui para esse aqui, ó, para esse sistema aqui. O x eu já descobri que é 2. Joga aqui, fica 8 vezes 2, 16. Joga o 16 para lá. Então fica assim, olha, nesse sistema. 5y mais 20z é igual a 81, o 16 passa para cá, porque era 8 vezes 2. 81 menos 16 é 65. 81, 65, beleza. Então fica as possibilidades aqui, ó, de novo, que é estratégia matemática, tá? Testa aqui, vamos supor que o y seja 1, e que o z seja 3. Se o y é 1 e aqui é 3, aqui fica assim, ó, 5, que é 5 vezes 1, 5, e aqui 20 vezes 3, 60. 60 mais 5, 65. Pronto, achou. O seu y aqui vai ser 1 e o seu z vai ser 3.
Sacou a estratégia? Porque se eu falasse assim, ó, a soma dos dois tem que dar 4. Ok, se fosse 2. Então aqui a gente já viu, já descobriu que a gente tinha feito essa estratégia. Seria aqui, ó, 5 vezes 2 é 10, 20 vezes 2 é 40, 40 mais 10 seria 50. Não fecha. Então, se fosse supor que aqui fosse 3 e aqui fosse 1, que a soma deles dá 4. Aqui, porque eu tô te garantindo que é um número inteiro, tô te garantindo que existe pote, não é 0, nem 1, entendeu? Então aqui, dadas as circunstâncias, você não tá afim de usar a matemática formal, você pode usar a cabeça para isso. Então, 5 vezes 3 seria 15, 20 vezes 1, 20, 15 mais 20, 35, não encaixa. Então, se a possibilidade aqui é ser 1 e aqui ser 3, 5 aqui, 60, 60 mais 5, 65, pronto. Então, achei que minha quantidade de Z é 3, Z era meu objetivo, que Z é meu whey. Então, eu gasto 3 potes. Aí, no final, que vem a perguntinha lá, tipo, nada a ver, quanto de dinheiro você gastou, qual que é a porcentagem e tal. Cada caixa era R$200. Então, no total, você gastou R$600 com whey. No total, na verdade, eu não gastei nada porque eu não tomo dessas coisas não. Meu negócio é macarrão, é pão e fazer essas coisas assim, tá? Não compra esses venenos não. Não é veneno, mas não compra esses trem não. Então, galera, encerramos a parte de sistemas lineares. Deixei um tempasso para resolver isso aqui para você ver o quão demorado é. Obviamente, por ser demorado, bonito e legal, vai estar na nossa prova. Obviamente, eu tenho uns exercícios para você resolver. Obviamente, você vai ficar com raiva de mim. Obviamente, eu não vou ligar. Obviamente, eu vou ficar feliz, porque você vai ficar feliz quando você resolver isso na prova. Obviamente, a aula já acabou. Até mais.